E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos mais para uma aula aí. Você pôr o negócio aqui para rodar aqui. Eita, nós pus o negócio aqui errado. Agora vamos lá. Como vocês podem ver aí, entramos aí na nossa última aula de mundo grego. Iremos falar sobre Atenas. Tá aí o e-mail historiacom1@outlook.com. Eu acho que esse vídeo aqui vai estender um pouquinho a mais do que estamos vindo aí com o nosso vídeo aí, 30 minutos, 32 minutos no máximo, estourando. Mas eu acho que isso aqui vai estourar um pouco mais. Mas tá aí o e-mail historiacom1@outlook.com. Se você quiser mandar a sua dúvida, já falei para vocês na última aula. Ou na outras aulas, não lembro agora. Se você quer uma bateria de exercício, seja de qualquer tema, só mandar lá para o e-mail lá, historiacom1@outlook.com, que eu vou te mandar uma bateria de exercícios aí sobre o que você queria treinar aí para antes de sua prova. Porque como vocês já sabem, quanto mais você pratica, quanto mais você exercita através de exercícios, você consegue absorver mais ainda a matéria. Não é só decoreba não, é através de exercícios que você aprende mais. O Facebook, Istuçar, e o celular aí, 3291650267. Iremos falar aí hoje, ó, Atenas. Última aula, Grécia parte 6. É isso aí, a próxima aula não sei o que eu vou gravar, não sei se eu vou falar ainda sobre Roma, mas vamos lá. Tá aí o mapinha, Atenas, tá aí bonitinho aí, na nossa chamada Península Ática. Vamos falar aí um pouco de sua localização, a localização. Eita, nós, vocês estão perguntando, eu acho que o professor, ele fala inglês, ele fala inglês fluente, na hora que ele está fazendo exercício, ele fala número 1, número 2, número 3, agora ele está falando espanhol, agora, localização. Nossa, meu Deus do céu, gente, é mil e uma utilidade mesmo. Vamos lá, a localização, como eu já falei, localização, está na Península Ática. E essa Península Ática, pessoal, diferentemente daqui de Esparta, ela tem poucos recursos, ela é mais desfavorável. Ou seja, os espartanos eles foram mais beneficiados com terras férteis do que os atenienses. E nisso, como eu já falei, vai repercutir muito na forma econômica, na economia dessas cidades e estados. Esparta, uma cidade mais fechada, porque tinha tudo em suas mãos, estava tudo de mão beijada. Os atenienses tinham algumas coisinhas, mas eles vão ter que aprimorar isso mais para o comércio. O que nós vamos observar, pessoal, é que nós temos aqui locais de planícies férteis, poucos, chamados aqui de pédiums. Nós vamos ter locais montanhosos, ou seja, são como que eu posso falar? Recortes geográficos, né, montanhosos, onde você vai observar que ali vai ter pouca terra fértil e esses locais serão chamados de diácria, e nós vamos ter os locais mais litorâneos, onde se tem o litoral, né, pessoal? Onde, nesse caso aí, são os locais que vão desenvolver mais ainda o comércio. São os locais chamados de parália. Parália. Ó, até agarrou aqui agora. Parália. Beleza. E o que nós vamos falar sobre essa ocupação aqui? Como nós já vimos lá atrás, lá no período pré-homérico, como já falei, a chegada de novos povos. Como eu já falei, Atenas é uma mistura de vários povos. Nós vamos ter aqui a chegada dos aqueus, dos eólios, dos jônios. E esses últimos, os jônios, eles que vão formar Atenas. Tranquilo? Eles que vão fundar Atenas. Como nós já vimos lá em Esparta, são os dórios. O que nós temos que falar aqui, pessoal, é que a parte que vai influenciar muito o comércio será o comércio do azeite, da oliveira, da plantação de oliveira. Diz a lenda que antes de quem seria o padrinho da cidade, teve dois deuses.
Poseidon e Atenas. Poseidon chegou lá, o seu tridente e tudo mais, pá, bateu o cajado no chão, a vareta no chão. E dali saiu uma fonte. Aí, a Atenas não ficou para trás não. A Atenas chegou e falou, vou mostrar para esse cara aqui. Bateu o cajado dele, saiu um arbusto, uma oliveira. E isso, pessoal, será a tradição, que é por isso que Atenas é a padrinha da cidade de Atenas, né, pessoal? Tranquilo? Mas nós temos aqui vários outros produtos também que vai fazer parte dessa exportação. Mas, como eu já falei, o principal será o azeite. Outra coisa que nós temos que falar aqui agora, pessoal, é o caso aqui dessa desagregação da unidade gentílica. Você está falando, por que o cara está olhando de vez em quando para cá? É um resuminho que eu deixo ali para não esquecer. Tá aqui, porque se eu fosse pôr tudo que está ali, nós ia dar aqui mais de 30 páginas. Mas aqui o negócio aqui para ajudar vocês. É só para não esquecer das coisas que eu observei nas questões de provas de vários vestibulares, do Enem, de pré-militar, de concursos, que caem nessa parte que eles gostam de pedir. Tranquilo? A desagregação da unidade gentílica, pessoal, vai começar lá no chamado período homérico, como eu já falei para vocês lá no vídeo lá. Então eu quero que vocês retornem, se não sabem ainda, ou não assistiram o vídeo ainda, voltem aí lá no nosso primeiro, segundo, terceiro vídeo, não sei. Você vai lá no conteúdo lá que você vai saber quando eu estiver falando de período homérico. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês aqui. A desagregação gentílica, da unidade gentílica, foi o quê? O aumento demográfico, com isso, nascendo numa tacada só, propriedade privada e divisão social. E o que nós vamos observar aqui na desagregação da unidade gentílica? Essa formação de propriedade privada, nós vamos observar o quê? Que algumas pessoas serão privilegiadas. Por quê? Algumas vão ficar com muitas terras, outras vão ficar com poucas e outras com nada, né? Vão ficar com uma mão na frente e outra atrás. E com isso, pessoal, nós temos que observar também que vai lá para o lado do período arcaico, vai ocorrer o quê? Mais ainda um aumento demográfico, um aumento populacional. E com isso, em Atenas, eu vou ter o quê? Uma escassez de terras. E isso eu já falei para vocês. Vai haver o quê? Vai haver a chamada segunda diáspora. Ou seja, a segunda diáspora, por causa da escassez de terra, vai fazer a formação, o surgimento de novas colônias fora do continente. Tranquilo, pessoal? E o que nós vamos observar nisso aqui? O caso, né, que, como já vimos, o poder estava concentrado no começo na mão de um monarca, ou também chamado de basileu. Mas só que esse cara, ele não estava agradando o pessoal da elite, os caras dominantes, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra. E mais ainda, ele não estava respeitando um conselho de magistrados, que essas pessoas eram incumbidas para ver o negócio da justiça e entre outras coisas, os chamados de arcontes. E o que vai acontecer? Essa aristocracia, essa classe dominante, ela vai se revoltar, ela vai se levantar contra essa monarquia, contra os basileus. E com isso nós vamos entrar numa nova forma, que é a oligarquia. Ou seja, o governo continua ainda na mão de poucos. E com isso eu vou ter ainda pessoas, concentração de terra na mão de poucos ainda. Tranquilo, pessoal? E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que as classes elas vão começar a reivindicar novas reformas para melhorar. E com isso vai se destacar pessoas que vão propor essas reformas. Essas reformas vão vir através de legisladores. Um dos dois nomes mais importantes que temos que saber é de Drácon e Solon. Drácon, ele vai implementar uma coisa muito interessante, o chamado Código Draconiano, ou chamado Código de Leis.
O que seria isso? Antes, as leis eram transmitidas oralmente, pela fala. O que ele vai fazer com isso? O cara é muito inteligente. Ele vai redigir tudo isso de forma escrita e vai pregar no lugar lá para a pessoa ver. Isso quer dizer o quê? Que esse código ele vai trazer que todos terão que respeitar. Por quê? Se não respeitarem, ali já vai ter a sua punição. Tranquilo? Mas só que isso não mudou em nada a desigualdade que tinha. E vai vir uma outra pessoa chamada de Solon. Solon era uma pessoa, também, ele fazia parte da classe dominante, mas era mais voltado para as classes mais baixas. E o que ele vai propor? Os códigos draconianos não estavam repercutindo efeito. Essas reformas não estavam melhorando em nada. O poder continuava na mão de poucos. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar duas coisas. A primeira, uma coisa muito interessante, será a abolição da escravidão por dívida, ou chamada escravidão por escravidão hipotecária. Ou seja, antes a pessoa, acontecia mais com os pequenos proprietários de terras, aqueles que não tinham nada e tudo mais. Eles contraíam uma dívida, como eles não tinham como pagar, o que eles tinham, eles davam, mas como não davam para pagar ainda, eles viravam escravo para pagar a sua dívida. E nisso, pessoal, ele vai abolir esse tipo de escravidão. Lembramos que em Atenas nós vamos observar dois tipos de escravidão. Um é esse, escravidão por dívida. E o segundo é escravidão por prisioneiro de guerra. E com isso, pessoal, essa abolição por dívida, o que vai acontecer? Vai, com certeza, pessoal, vai de encontro a interesse de classes. Ou seja, vai se diminuir a oferta de mão de obra escrava. E com isso, para eu combater essa diminuição, eu vou ter que o quê? Implementar novas conquistas sobre outros povos. Para quê? Para que minha escravidão por prisioneiros de guerra suplementa o que eu preciso de mão de obra. Tranquilo, pessoal? E outra coisa que nós vamos observar aqui, que Solon também vai fazer também, uma coisa outra interessante, que será uma nova divisão social. Ou seja, o que seria essa nova divisão social? Beber água primeiro. Essa nova divisão social seria o quê? Sair da forma antiga. Claro, por isso que fala de nova. Mas o que seria isso? Olha só. Antes você tinha a divisão social por nascimento. Ou seja, se eu sou de pessoa rica, uma pessoa que tem privilégios políticos, eu vou ter privilégios políticos. Mas se eu sou de uma pessoa pobre, não tem privilégio, não tem nada, eu não vou ter privilégio nunca. E o que ele vai modificar isso? Ele vai modificar através da renda. Ou seja, a divisão social vai ser chamada de censitária. Ou seja, tudo é atribuído através do que você tem no bolso. Tranquilo, pessoal? E olha só. O que nós vamos observar aqui é que, a partir do momento dessa nova divisão social, eu vou ter classes que vão se igualar às classes dominantes. Nós vamos ver mais na frente, que eu vou explicar quando estiver falando de classe social. Mais especificamente, quem está em cima são os chamados eupátrias. E os que estão embaixo, que vão se igualar, são os chamados demiurgos, ou seja, os comerciantes. Esses comerciantes, eles estão começando a ganhar dinheiro, eles estão começando a se enriquecer. E com isso, a renda deles vai se quase bater com essas pessoas dominantes. Tranquilo, pessoal? Beleza? Só que, infelizmente, eu não consigo agradar todo mundo. E o que vai acontecer? Eu vou ter a oposição das pessoas dominantes, porque eles estão perdendo privilégios, e também as classes mais baixas, elas também vão reivindicar novas reformas, porque
ainda não foram atingidos o que eles queriam. E isso vai dar lugar a pessoas com influência, que são os chamados tiranos. Uma coisa que nós temos que notar aqui, pessoal, é que tirano, quando pensamos nisso, estamos logo ligando a palavra de pessoas que têm poder autoritário. São as chamadas ditaduras totalitárias, que aconteceu com Hitler, Mussolini, Stalin e tudo mais. Só que os tiranos aqui, pessoal, nós vamos ter, claro, tiranos ruins, mas a maioria deles aqui são pessoas que queriam o melhoramento dessas classes mais baixas. Então, esses tiranos, eles vão o quê? Eles vão se opor às classes dominantes, querendo assim novas reformas ainda para melhorar a vida política, econômica, social das classes mais baixas. Tranquilo? Vários tiranos aqui nós temos que saber, mas um mais principal aqui é o chamado de Clístenes. Uma outra pessoa que, sem entrar um pouco no Clístenes, vamos falar de um outro tirano, que é chamado de Pisístrato. Desculpa. Esse cara, pessoal, ele fez uma coisa muito doida. Ele fez uma coisa que hoje muita gente acha que isso é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. A chamada, a abominada, né, que todo mundo aí corre, né, os grandes governadores, os governantes, eles correm disso, as chamadas reformas agrárias, né? Isso aí quase ninguém bate direito, né? Vamos dividir terras para as pessoas que não têm, vamos dar terra para as pessoas trabalharem. Então, é aqui a reforma agrária mais antiga que nós sabemos, pessoal, é através desse cara. E outra coisa também, ele vai redigir por escrito a famosa Ilíada e Odisseia, que antes era transmitida oralmente. Tranquilo, pessoal? Então vamos entrar aí no cara chamado Clístenes. Clístenes, pessoal, ele vai ser considerado como o pai da democracia. Ele é considerado por muitos historiadores como o pai da democracia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse cara, ele vai fazer uma reforma muito interessante. Ele vai pegar a Península Ática e vai dividir ela em vários distritos, especificamente 10. E esses distritos vão ser chamados de demos. Ou seja, são organização de grupos de habitantes que vão o quê? Começar a participar da vida política. Ou seja, essa reforma vai dizer que todos são iguais perante a lei, que eles podem participar de uma assembleia chamada de eclésia para o quê? Para vetar, para propor, para aprovar novas leis. Ou seja, é a alma da democracia, é o surgimento da democracia, onde eu vou ter uma participação maior de pessoas na vida política. É esse cara aí que vai implementar essa bregueta aí. E o que vai acontecer, pessoal? As leis que são propostas aqui, pessoal, nós temos 2 tipos de lei que eles falam. Uma são as leis divinas, que são aquelas da tradição, que o homem não pode mudar e tudo mais. E outras são as leis dos homens, que eles podem propor, mudar, alterar e tudo mais. E essas leis que eles vão discutir nessa assembleia, a chamada de eclésia. Tranquilo, pessoal? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui também ele vai criar também o chamado do ostracismo. Eita, nós, o que é esse ostracismo? É o cara que come ostra? Não, não é o cara que come ostra, não. Ostracismo é um campeonato de comedor de ostra. Não, não é um campeonato de comedor de ostra. O ostracismo, pessoal, será uma forma de eu mandar o cara catar coquinho em outro lugar sem ser aqui. Ou seja, é como se eu fosse quando a gente viu, vamos ver aí na ditadura, são aquelas pessoas que são exiladas. Aqui nesse caso aqui, esse ostracismo, o que seria? Eu vou ver a pessoa, eu não fui com a cara dela,
não fui com a cara dela. Fala, ó, eu não vou com a cara dela, então eu vou pôr ela no julgamento do ostracismo. Ou seja, eu estou impedindo que aquela pessoa ganhe poderes, ou então eu estou vendo que ela vai tentar uma nova coisa que vai influenciar na cultura, ou vai transformar numa guerra. Esse ostracismo ele foi muito importante nesse caso, pessoal, para evitar esses conflitos civis. Pessoas que queriam fazer um negócio adoidado. Esse cara que era votado e condenado pelo ostracismo, ele ficava exilado por 10 anos. Um dos casos aqui, pessoal, olha que coisa interessante. Um dos caras que vai ser ostracizado aqui será um cara chamado Temístocles. Quem que é esse cara, Temístocles? Eu já falei dele para você na Batalha de Salâmina. Ou seja, é o cara que vai conseguir impedir o avanço persa, não vai deixar que a Grécia seja tomada pelos persas. O cara vai ser ostracizado, pessoal. É o cara lá que eu falei para vocês, que mandou construir os tri-reinos para ir lá fazer uma emboscada para os navios persas, onde os persas eles não eram muito bons na navegação e tudo mais, e foram lá, conseguiram impedir a invasão dos persas. Pô, o cara virou herói. E o cara vai ser mordido pro bichinho da política e as pessoas vão ficar injuriadas, porque ele está ganhando prestígio e tem muitas pessoas que não querem ver ele no poder. Então ele vai ser ostracizado, né? E ele vai pedir asilo, pessoal, na própria Pérsia, como eu já falei para vocês. Tranquilo? E lá ele vai morrer até ele ficar lá. E não voltou mais para a Grécia. Outro caso aí, pessoal, saindo disso, nós vamos cair no chamado Anos de Ouro. Ou seja, os anos em que Péricles estava no poder de Atenas. Esse cara, pessoal, era um governador muito forte. O que ele fez? Ele se aproveitou de uma coisa que eu já falei para vocês lá atrás, da chamada Liga de Delos. A Liga de Delos eu já expliquei para vocês, mas se quiser assistir, saber mais um pouquinho sobre a Liga de Delos, assiste o nosso vídeo. Nós falamos sobre período clássico, ou seja, foi uma liga que foi criada após as guerras médicas, por uma temida invasão persa de novo. E essa Liga de Delos, pessoal, os investimentos que vinham das cidades que eram, como que eu posso dizer, aliadas, né, faziam parte dessa liga, esses investimentos foram todos para Atenas. Atenas pegou como chefe, né, pegou como direção dessa Liga de Delos, e Péricles usou desse dinheiro para fazer novas construções, novos templos para Atenas, como nós já conhecemos, que foi construído na Acrópole, o chamado Partenon, que era o templo de Atenas, né, o grande templo lá. Falam que o templo gastou tanto, mas a estátua de Atenas ficou coisa mais cara ainda que a própria construção do templo. Outra coisa que nós temos que falar, é muito interessante também, pessoal, se a gente for entrar aqui muito tempo na construção do templo de Atenas, como que eles colocavam aqueles blocos para fazer as colunas, os chamados tambores, como que eles encaixavam aquilo. É muito interessante, pessoal. Se vocês quiserem mais alguma coisa, saber mais alguma coisa, mande e-mail que eu falo para vocês aí, especificadamente. Mas Péricles vai usar desse Anos de Ouro, que vai ser chamado também o auge da democracia ateniense. Tranquilo, pessoal? E nós vamos observar aqui o que vai acontecer. Como eu já falei, vai haver um descontentamento de Esparta, porque os dois eram rivais, os dois não... Eu já vi aquele ditado, dois bicudos não se beijam. Então era o caso de Atenas e Esparta. E com essa influência muito grande que Atenas teve por causa desse investimento da Liga de Delos, vai levar uma guerra entre os próprios gregos. Ou seja, uma guerra interna, a chamada Guerra do Peloponeso, que eu já falei para vocês na aula 5, não sei se não me engano, aula 4. Então, pessoal, vai chegar o momento em que essa guerra vai enfraquecer tanto o mundo grego que o cara vai ficar assistindo de camarote, vendo os dois se guerrear. Já estava vindo de uma guerra contra os persas. E entra numa nova guerra.
eles vão se enfraquecer. E esse cara, a Macedônia, vai ficar só de plateia, só olhando, só de camarote observando. Ó, deixa os caras se matarem, deixa eles se baterem lá. Depois eu vou lá e dou o golpe final. Foi isso que deu. Felipe II invade a Grécia e toma ela. E depois aí o grande Britão, o filho dele, Alexandre o Grande, né? O gatão. Que vai formar aquele império vasto lá. Derrota dos gregos, dos persas e tudo mais. Primeiro faraó da Grécia, que eu já falei tudo mais. Estão nos vídeos anteriores. E nós vamos falar mais pra frente. Mas vamos continuar aqui. Olha só, pessoal. Essa democracia aqui, nós temos que observar uma coisa. Quando eu falo de democracia da Grécia Antiga, muitos alunos que deviam imaginam a democracia que vivemos hoje. A democracia que surgiu lá no Iluminismo, no século XVIII, com a Revolução Francesa e tudo mais. Onde o governo de todos. Só que essa democracia aqui, pessoal, ela tem um significado diferente. A democracia aqui está ligada à igualdade perante a lei. Ou seja, se não está na lei, você não é igual, você não faz parte da democracia. O que eu quero dizer com isso aqui? As características da democracia aqui serão objetivas. Se você é homem, livre, maior de 18 anos e ainda vai ser uma democracia direta. Ou seja, o que eu quero dizer sobre isso? A democracia que vivemos hoje, pessoal, é uma democracia direta e representativa. Ou seja, eu faço parte do sistema, eu voto, tudo mais, só que eu elejo um representante para lá discutir os direitos, tudo que é a favor de nós. Mas aqui, na democracia da antiguidade, pessoal, eu tenho uma democracia direta e sem representantes. Ou seja, essa forma de divisão social, de eu representar o cidadão, como eu já falei aqui, como Clístenes fez, a divisão da Átia em distritos, formando assim a palavra cidadão. Para eles aqui, cidadão é aquele que é homem, que é livre e que é filho de pai e mãe ateniense. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Mulheres, filhos menores de 18 anos, estrangeiros e escravos não faziam parte dessa democracia. Por isso que eu não tenho representação. Ela é uma democracia direta porque lá está sendo julgado, né, está sendo discutido propostas e reformas de leis, sei lá o que é, vetar leis, mas só que é uma minoria de pessoal que participa da democracia. Tranquilo, pessoal? Diferente de hoje. Nós nomeamos representantes por causa de quê? Nós vivemos num país de mais, sei lá, 200 mil habitantes, 200 milhões de habitantes. E você não tem como todo mundo participar ativamente. Então eu elejo representantes para fazer essa figura. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. É muito importante. Cai em várias provas. Se cai muito grego, você pode ter certeza que alguma coisa dessa aí vai cair na sua prova. Tranquilo, pessoal? Mas, como eu já falei para vocês, vamos continuar aí. Nós vamos falar sobre a sociedade. Nós temos aqui os chamados eupátridas. Quem são os eupátridas? São aqueles, grupo menor, né? São os dominantes, são aqueles que são proprietários dos grandes partes de terras. Embaixo nós temos os demiurgos. Quem são os demiurgos? Os demiurgos são aqueles que são os comerciantes ou artesãos. São aqueles que fazem parte do litoral. Tranquilo, pessoal? Os georgóis são aqueles pequenos proprietários de terra que têm uma pequena faixa de terra. Os tetas, que são profissionais, pessoas que não têm uma profissão qualificada e nem terra, né? São aqueles que não têm nada, resumidamente. Os metecos são os estrangeiros e os escravos. Olha só, pessoal, o que eu falei para vocês lá no começo, a divisão da terra, da localização, faz muita influência nessa sociedade.
Aqueles que têm poucas terras vão ficar com as terras mais... que eu falei para vocês. Aqui, as terras férteis, que são poucas, vão ficar na mão de quê? De poucas pessoas, os eupátridas. Aquelas terras que são menos produtivas, que ficam em montanhas, vão ficar num pessoal que tem menos poder, que são quem? Os georgóis e os tetas. E aqueles locais litorâneos irão ficar na mão de quem? Dos demiurgos, que vão fazer parte do quê? Do comércio. Essas pessoas vão se enriquecer, fazendo frente também com os eupátridas, pedindo novas reformas. E esse pessoal aqui também não vai ficar para trás também não, querendo novas participações. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aí para o nosso exercício, pessoal. Vamos treinar, é isso aí, vamos treinar. Vamos treinar, né, pessoal? Segunda-feira tem jogo da seleção, vamos ver se vai ganhar. Eita, nós, hein? Vamos lá. Vou perguntar para vocês aqui. Quem acha que a seleção vai passar de fase? Mande e-mail. Sim ou não? Vou fazer uma enquete, né? Vamos ir fazer uma enquete. Depois nós discutimos. Aqui, pessoal, e obrigado também pelas mensagens aí, pelos e-mails aí que eu tô recebendo aí, os elogios de novo. Cara, esse cara é puxa-saco, pessoal. Ele gosta de puxar saco nosso. Não, pessoal, eu tenho que agradecer a vocês. Muita gente aí tá agradecendo aí sobre o nosso curso, que está sendo muito proveitoso para você fazer a sua prova e tudo mais. Tudo bem. Então vamos lá, vou deixar de lenga-lenga. Vamos lá. O legislador que estabeleceu o Código de Leis em forma escrita foi quem? Quem é esse legislador, pessoal? Quem é esse Código de Leis também que eu já falei? Código draconiano, porque as leis antes eram orais e foi transferida para escritas. Solon? Não. Pitágoras? Não. O cara fez o teorema do Pitágoras. Anda nós, hein? Felipe II? Não. Dracon? Dracon. Esse cara aí, ó. Dracon. Número 2. Número 2. Outro cara com inglês influente, hein? Nossa senhora, gente. Vou fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá. Eu vou fazer um intercâmbio por aí. Tô falando muito. O legislador que suprimiu a escravidão por dívida e dividiu a sociedade por classes conforme a riqueza foi quem? É chamado o quê? Censitário. Dracon? Clístenes? Solon? Eita, nós é o cara. Solon. Licurgo? Não. Número 3. Característica da democracia grega. Era de todos, independentemente de ser homem e mulher? Não. Não era essa característica. Como eu já falei para vocês. Isso aí é uma questão muito importante para sua prova. Forma indireta? Não. Homens livres e nascidos em Atenas de forma direta? Yes. É isso aí mesmo. Só os eupátridas podiam participar? Não. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Número 4. Atenas tinha características como? Não tinha atividade marítima e se colocava como uma cidade fechada? No. Olha, mais palavras em inglês, né? Nossa senhora. No. B. Eupátridas, classes dominantes, grandes proprietários. É isso aí, né, pessoal? Metecos tinham participação na política? Não. Clístenes não melhorou em nada fazendo regredir uma monarquia? Não. Tranquilo, pessoal? Beleza? Isso aí é uma característica de Atenas. Os eupátridas ser uma classe dominante e serem grandes proprietários de terra. Quem é considerado o pai da democracia? Platão? Não. Clístenes? Alexandre? Britão? Não. Draco? Não. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos aí para quase 35 minutos de aula. Foi mais longo esse vídeo, mas foi o fim dos nossos vídeos sobre mundo grego. Qualquer coisa, se quiserem saber mais alguma coisa, mande um e-mail para historiacom1@outlook.com que eu vou fazer na maior boa vontade responder sua dúvida ou o que é que eu falo, um novo tema para você. Pode mandar um e-mail para historiacom1@outlook.com e obrigado e já voltaremos. Bye bye.